Bem, nosso estudo de hoje está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Paulo fala o seguinte: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Emmanuel vem comentar na lição 154 do livro Pão Nosso os contrários. A interrogação de Paulo ainda representa precioso tema para a comunidade evangélica dos dias que correm. Perante nosso esforço, desdobra-se campo imenso, onde o Mestre nos aguarda a colaboração resoluta. Muitas vezes, contudo, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Elementos adversos nos cercam em toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borrasca e esquecendo o testemunho. Entretanto, não fomos situados na obra a fim de nos rendermos ao pânico, nem o Mestre nos enviou ao trabalho com o objetivo de confundirmos através de experiências dos círculos exteriores. Fomos chamados a construir. Naturalmente, deveríamos contar com as 1000 eventualidades de cada dia suscetíveis de nascer das forças contrárias, dificultando-nos a edificação. Nosso dia de luta será assediado pela perturbação e pela fadiga. Isso é inevitável no mundo que tudo espera do cristão genuíno. Em razão de semelhante imperativo, entre ameaças e incompreensões da senda, cabe-nos indagar bem-humorados, à maneira do apóstolo do Gentio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Interessante esse comentário final aqui do Emmanuel, né? Que ele fala o seguinte, que Paulo está falando isso de maneira bem humorada. Fala, peraí gente, olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele vem chamando a atenção mais uma vez para cada um de nós sobre as facilidades que algumas pessoas pretendem, esperam, quando assumem as suas responsabilidades como cristão genuíno mesmo. A gente, pelo contrário, a gente vem observando o seguinte, pessoas muito queridas, que a gente de forma definitiva não queria que sofresse, e que passam por sofrimentos muito grandes, e mesmo assim não abandonam jamais a tarefa que estão cumprindo, e demonstram dessa maneira que encontraram um caminho aqui na Terra, porque o caminho na Terra é esse mesmo, o caminho na Terra a gente vem para cá para trabalhar, a gente sofre e tem que continuar dando prova, a palavra que usa, testemunho. Me veio aqui na cabeça, por exemplo, um companheiro que tem um trabalho maravilhoso em Minas Gerais e que a história dele, ele começa a história dele fundando uma casa espírita e tendo um dia que a própria esposa, atravessando a rua, saindo da casa espírita, indo para a casa dele, a esposa é atropelada e desencarna ali na frente dele. Uma dor insuportável que ele sente, e ele, como espírita mesmo, como cristão, ele tocou o trabalho dele para frente, faz um trabalho maravilhoso, inclusive de divulgação com muito material, muito bom aí na internet. A gente vai vendo pessoas muito próximas que aparecem as dificuldades, um companheiro agora, recentemente, um irmão do coração, que perdeu uma filha de uma maneira muito trágica, muito triste, e está aí trabalhando, está fazendo todos os seus trabalhos, enfim, vem mostrando para a gente que quanto maior a dor, mais a gente consegue encontrar consolo, consegue encontrar esperança, consegue encontrar disposição de trabalhar quando a gente assume esses trabalhos, assume essas responsabilidades. É claro que também vem chamando a atenção da gente, né, que quando a gente começa a se dedicar ao trabalho do Cristo mesmo, desafios 1000 vão aparecer. O Emmanuel vem batendo isso o tempo todo, vem falando para a primeira coisa, né? A gente começa a assumir esses trabalhos e o mundo vai exigir de nós testemunhos que a grande maioria de nós não tem condição ainda de dar, mas eles acham que a gente, só pelo fato, você está querendo dizer que é cristão, então está querendo exemplos, testemunhos que a gente está começando a dar os primeiros degraus, a gente não tem condição ainda de dar. Aí o Emmanuel fala para a gente, mas gente, vamos botar uma coisa na cabeça, por favor. Nunca deixem que a ideia de imperfeição atrapalhe o trabalho que vocês têm a desenvolver. Começou, luz se acende, luz se leva adiante. Luz é para frente e para o alto o tempo todo. Então a gente tem o primeiro trabalho de acender a luz, acendeu a luz, de manter a luz acesa. Depois de manter a luz acesa, agora levar a luz adiante. Esse é o desafio de cada um de nós. Então ele vem falando para a gente esse abandono de tarefas, esse preguiça,
ou então o que ele vem falar aqui hoje, né? O contrário, os elementos adversos que vão nos cercar por toda parte, e vão cercar mesmo por toda parte, porque o objetivo vai ser o tempo todo estar oferecendo a gente outras alternativas, e normalmente alternativas que estão envolvendo os prazeres desse mundo. Quando a gente fala sobre esse texto, vem logo na nossa mente aquele capítulo do Evangelho de Mateus, que fala da tentação de Cristo. Vem mostrando que até o Cristo, quando esteve aqui na Terra, tem um momento que a tentação, que ele usa 3 palavras naquele capítulo. Ele usa diabo, Satanás e o tentador. Ele estava querendo dizer o seguinte, que era o povo na época exigindo provas dele. Né? Então fala, se o senhor é mestre mesmo, eu vou te dar todo o poder material. Então o senhor é mestre mesmo, se atira daqui de cima, querendo provas dele o tempo todo. E o Cristo simplesmente fala, a única prova que esse povo vai ter aqui vai ser a prova que o Jonas também já tinha dado lá no Velho Testamento. O que foi? Ele havia falecido por conta de um peixe. E depois ele aparece de novo em espírito. Qual foi a prova dele? Em 3 dias ele apareceu em espírito também para todo mundo, se materializando, ora sim, ora não, mostrando a imortalidade da alma. A única prova que eu vou dar para esse povo vai ser essa. Né? Então o que acontece? Eles exigem provas mesmo. Então, muitas vezes, grande número de companheiros prefere abandonar a construção para disputar com malfeitores do caminho. Porque os elementos adversos eles vão cercar a gente por todos os lugares, a toda parte. Obstáculos inesperados se desenham ante os nossos olhos aflitos. Velhos amigos deixam-nos a sós. Situações favoráveis até ontem são metamorfoseadas em hostilidades cruéis. Gente, o tempo todo os textos falam isso pra gente. Quando você resolve tomar o caminho correto, as forças começam a conspirar para querer te puxar para cá e dizer para você, não adianta querer um lugar diferente lá no reino dos céus, usando a linguagem figurada que o Cristo usa pra gente, né? Não adianta querer não, que o teu lugar é aqui mesmo. Então para com essa coisa de querer, né? Volta para cá para nossas atividades. Então o que acontece? Você começa a se dedicar a essas atividades, alguns companheiros vão sair do seu convívio, porque ainda preferem os ambientes em que o uso de substâncias que a gente já não tem mais afinidade com elas, ainda prevalece, o prazer do sexo, o prazer da gula desregulada, indisciplinada, enfim, as pessoas ainda preferem esses caminhos ainda e se afastam. E ainda assim, ele bota aqui, situações que eram favoráveis, de repente são metamorfoseadas, porque é o teste mesmo. Né? Enormes fileiras de operários fogem ao perigo, temendo a borracha, esquecendo o testemunho. E ele vem dizer para a gente, é nesse momento mesmo, quando vem a prova dura, quando vem a dificuldade, é que a gente vai mostrar a nossa disposição mesmo de continuar ou de parar. Né? Infelizmente muitos param, mas o conselho de Emmanuel aqui para a gente é chamando a atenção. Vem cá, se Deus está contra nós, quem será contra nós? Né? Mas espera aí, se for fazer essa resposta de maneira direta, quem será contra nós? O mundo. Parece que você não está dizendo aqui para a gente que as coisas todas conspiram. Não, mas vamos entender. Se Deus está junto com a gente, quem vai ser contra a gente? Quem vai parar a gente? Quem vai interromper o nosso trabalho? Acendeu luz, leva a luz adiante, só depende da tua disciplina. Então, toca o teu barco para frente, vai fazendo o teu papel, mesmo que o teu papel seja pequenininho, é gotinha de água no oceano, vai fazendo o seu papel hoje e sempre. Que a gente vai ver lá na frente como é que vai ser quando chegar lá no outro lado do mundo espiritual. E eles dizem pra gente, os postos maiores nessa luta da regeneração vão ser dados para aquelas pessoas que não desistiram, que se resignaram, que fizeram calar os seus ciúmes e as suas discórdias para que a obra não sofresse nenhum dano, nenhuma paralisação, nenhum atraso. Isso está escrito num texto do Evangelho segundo o Espiritismo chamado Trabalhadores do Senhor, lá no capítulo dos Trabalhadores da Última Hora. Então, ele fala para a gente, vamos botar essa coisa na cabeça e até mesmo de maneira bem humorada, como o Paulo falou nesse momento, né? Paulo estava sendo preso, estava tendo um monte de dificuldade o tempo todo, chegou a ser apedrejado quase até a morte, mas tem um momento que ele fala assim, bem humorado, se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? E a gente fala também, né? Se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Muito obrigado a Paulo, muito obrigado a Emmanuel.